O naufrágio do Titanic já tem mais de um século, mas até hoje continua despertando fascínio, teorias e muita desconfiança. Apesar de ser um dos acidentes marítimos mais famosos da história, ainda existem muitos pontos obscuros, detalhes que não batem e acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica, deixando claro que o destino do navio já estava selado desde o início. Conheça os mistérios sobre o Titanic que não podem ser explicados. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já sabe, né meu parça? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Entre os passageiros da primeira classe do Titanic estava William T. Stead, um dos jornalistas mais renomados do século XIX e pioneiro do jornalismo investigativo. Mas o que realmente arrepia nessa história é o fato de que ele já havia previsto, com detalhes assustadores, algo muito parecido com o que aconteceria naquela noite trágica. Em 1886, Stead escreveu um conto sobre um navio que afunda e falta botes salva-vidas suficientes. Exatamente o que aconteceu com o Titanic. E em 1892, publicou outra história fictícia em que um navio colide com um iceberg e é socorrido por outra embarcação. Coincidência demais, né? Na noite do naufrágio, testemunhas relataram que Stead ajudou mulheres e crianças a embarcar nos botes e depois foi visto sozinho, olhando para o céu, em uma parte do navio que ainda não havia submergido. Seu corpo nunca foi encontrado. Muitos passaram a ver seus escritos como presságios, e ele ficou conhecido como o jornalista que não só previu a tragédia do Titanic, mas também a própria morte. Muitas histórias que rodeiam o Titanic são tão absurdas que parecem mentira. Uma delas é a de Margaret Molly Brown, que estava com um mau pressentimento antes da viagem acontecer. Molly não queria estar naquele navio e os familiares afirmaram que ela falava que algo dentro dela dizia que aquela viagem não acabaria bem. Mas, pressionada pela necessidade de retornar aos Estados Unidos por causa da saúde do filho, acabou cedendo ao destino ou ao azar. Durante os dias a bordo, comentava discretamente com outros passageiros que havia algo de errado no ar, que o clima estava carregado, que o navio parecia mais tenso do que festivo. Um mau pressentimento que ela não sabia explicar, até que o iceberg apareceu e ela entendeu tudo. Tratava-se de uma premonição. Os relatos dizem que mesmo com medo, Molly se manteve calma, ajudou idosos e crianças a entrarem nos botes e recusou o próprio lugar até ser praticamente forçada por um oficial. Depois do resgate, ainda distribuiu comida, roupas e ajudou a cuidar dos mais fracos, o que a fez ficar conhecida como a inafundável Molly Brown. Tem gente que acredita que o Titanic afundou por erro humano, outros acham que foi culpa de uma múmia egípcia. É o quê? Uma das lendas mais malucas e misteriosas sobre o Titanic envolve a suposta presença de uma múmia amaldiçoada a bordo. Segundo a história, tratava-se da princesa egípcia Amen-Ra, que teria sido retirada de sua tumba e levada para a Inglaterra. Desde então, acidentes, mortes inexplicáveis e desgraças começaram a acontecer com quem chegava perto dela. O medo do objeto histórico ficou tão grande no museu onde ela estava, que tentaram se livrar da múmia enviando-a para os Estados Unidos. E adivinha qual navio teria sido escolhido para a travessia? Sim, o Titanic. Até hoje, uma lenda diz que agora Amen-Ra está numa tumba submarina perdida nas águas do oceano e que no final das contas esse é o melhor lugar para ela estar, já que assim não consegue trazer má sorte para mais ninguém. Premonições antes de grandes tragédias sempre deixam arrepios, e no caso do Titanic, algumas delas são impressionantes. Uma das mais intrigantes envolve uma jovem escocesa chamada Jessie Sayer, que pouco antes do naufrágio
estava no leito de morte, já delirando há horas, quando descreveu algo que ninguém entendeu na hora: um enorme navio afundando no oceano, enquanto um homem chamado Wally tocava violino no meio do caos. Dias depois, tudo ficou mais claro quando veio a notícia de que o Titanic havia afundado. E mais ainda depois de um tempo, quando se confirmou que dentre os músicos que tocaram até o fim, tentando acalmar os passageiros, estava justamente Wallace Hartley, o maestro da orquestra do navio, conhecido pelos amigos pelo apelido de Wally. Só uma coincidência bizarra ou algo divino tentou avisar sobre a tragédia que iria acontecer? Em meio aos mais de 700 sobreviventes do Titanic, estavam 6 homens chineses. Só que o estranho é que, depois de serem resgatados, eles simplesmente desapareceram. Eram 8 chineses a bordo no total, mas apenas 6 conseguiram sobreviver ao naufrágio. Um deles foi encontrado agarrado numa porta de madeira, o que muitos até acreditam ter sido inspiração para a famosa cena do filme de 1997. Mas o que aconteceu com eles depois ainda é um mistério que ninguém conseguiu resolver. Quando chegaram aos Estados Unidos, foram barrados pela rígida lei de exclusão chinesa, que proibia a entrada dos orientais, sendo enviados imediatamente para outro navio em direção a Cuba. A partir daí, sumiram do mapa. Alguns dizem que eles foram parar no Reino Unido, outros que se espalharam por países como Índia ou Canadá. Já outros que o governo americano deu um jeito nos caras. Se é que você me entende. Fato é que nem mesmo as famílias sabiam se eles estavam vivos ou mortos e nunca encontraram nenhuma pista do seu paradeiro, tornando-se um grupo de sobreviventes do Titanic completamente esquecido e apagado da história. Todo mundo sabe que o Titanic afundou por causa de um iceberg, mas e se eu te dissesse que já tinha um incêndio rolando dentro do navio antes mesmo de ele zarpar? Pois é, um fogo silencioso queimava no depósito de carvão número 6, bem abaixo das luxuosas cabines e salões dourados, e que começou ainda em terra firme dias antes da viagem. Ninguém conseguiu apagar completamente e a solução foi ir empurrando o carvão em chamas direto para os fornos, o que na prática alimentava o motor e evitava que a grande viagem fosse cancelada. O problema é que o calor maior do que o normal pode ter fragilizado justamente a lateral onde o iceberg bateu. Ou seja, o Titanic talvez não tivesse sofrido um dano tão grave caso a estrutura não estivesse fragilizada. As investigações da época praticamente ignoraram isso, preferindo focar no impacto com o gelo. Mas, até hoje, o incêndio é visto por muitos como um fator-chave no incidente que marcou a história. Uma das maiores perguntas sobre o evento trágico do Titanic é: por que tinha tão poucos botes salva-vidas num navio com mais de 2.000 pessoas a bordo? A verdade é que o Titanic tinha espaço para carregar botes suficientes para todo mundo se salvar, porém levou só 20, o que não dava nem para metade dos passageiros. E sabe o motivo? Porque na época as leis marítimas estavam ultrapassadas, exigindo apenas 16 botes para navios com mais de 10.000 toneladas. O Titanic tinha mais de 46.000 e mesmo assim estava dentro da regra. Só que não foi só isso, também tem o fator estético, já que os donos do navio não queriam um monte de botes espalhados pelo deck, estragando o visual luxuoso que eles tanto vendiam. Afinal de contas, insistiam na ideia de que o Titanic era praticamente inafundável, por causa do sistema de compartimentos à prova d'água, o que criou uma falsa sensação de segurança. No fim, esse excesso de confiança e vaidade custou caro e virou um símbolo de negligência disfarçada de elegância, causando revolta nos familiares de quem não conseguiu sair dessa com vida.
Pode parecer brincadeira, mas um dos fatores que pode ter contribuído para o afundamento do Titanic foi uma chave esquecida. É isso mesmo, uma chave pequena que abria o armário onde estavam os binóculos da equipe de vigia. Acabou ficando de fora do navio, junto com o oficial que foi substituído de última hora, o David Blair, que na correria da troca de tripulação acabou levando a chave no bolso e nem percebeu. Na noite do desastre, quem estava de olho no mar era Frederick Fleet, um marinheiro experiente, mas que teve que encarar a escuridão do Atlântico apenas com a própria visão, sem nenhum equipamento para ajudar. Por isso, quando ele finalmente viu o iceberg, já era tarde demais e não dava para desviar. Depois, já em terra firme, ele mesmo declarou: se tivesse binóculos, talvez tivesse visto o perigo a tempo, talvez o rumo da história fosse outro. A calmaria da noite só dificultou ainda mais, porque sem ondas, o iceberg praticamente se camuflava na escuridão. Tudo isso por causa de uma chave esquecida, que anos depois foi parar num leilão, e os lances começaram em $150 mil. Parece que tudo conspirou para a tragédia acontecer. E se o navio que afundou naquela noite histórica não fosse o Titanic? Essa é uma das teorias mais famosas envolvendo o naufrágio, dizendo que o verdadeiro navio que foi para o fundo do mar era, na verdade, o Olympic, considerado irmão gêmeo do Titanic, que já tinha saído do estaleiro com problemas e ainda por cima sofreu uma colisão séria com um navio da Marinha Britânica meses antes. O Olympic ficou tão danificado que dizem que consertar sairia mais caro do que construir um novo. E como ele não estava coberto por nenhum seguro, a empresa responsável pelas embarcações teria bolado um plano sinistro, trocar a identidade dos dois navios, mandar o Olympic no lugar do Titanic e depois causar um acidente controlado, onde todos seriam salvos e a indenização milionária resolveria tudo. Só que, segundo os defensores da teoria, algo deu errado e o resgate não chegou a tempo. Tem até quem acredite que JP Morgan, um dos figurões por trás da empresa, cancelou sua passagem de última hora porque já sabia o que ia acontecer. Mas apesar das evidências, muita gente aponta falhas na história, como as diferenças estruturais entre os navios, enquanto outros defendem que ele foi maquiado para dar conta de enganar a fiscalização, que na época não era das melhores. Mas será mesmo? Em meio às histórias tristes do Titanic, uma chama a atenção por ser tão inacreditável quanto emocionante. Rigel, um cão da raça Terra Nova, era grande, resistente ao frio e pertencia ao primeiro oficial William Murdoch. Quando o navio afundou, dizem que Rigel pulou na água e nadou por horas ao lado dos botes salva-vidas, ajudando a salvar os tripulantes, resistindo ao frio extremo que matou centenas de pessoas. Mas o momento que eternizou o animal foi quando um navio de ajuda chamado Carpathia quase deixou um bote para trás por causa da neblina. Rigel, incansável, começou a latir sem parar até que a tripulação ouvisse e se aproximasse, salvando todos os ocupantes. Essa história circula há décadas como um símbolo de heroísmo canino. Embora alguns questionem sua veracidade, Rigel se tornou uma lenda, um herói de 4 patas que, com coragem e instinto, ajudou a salvar vidas em uma das maiores tragédias do século. Verdade ou mito, seu nome continua vivo na memória do Titanic. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.